Olá a todos, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos nesse webinar que tem como objetivo tratar sobre os benefícios terapêuticos da cannabis para o autismo, com a participação especial da médica psiquiatra doutora Ana Uni. Meu nome é Camila Teixeira, eu sou fundadora da Indeov, a primeira empresa especializada no acesso a cannabis com fins medicinais aqui no Brasil, conectando pacientes, médicos a produtos de qualidade. Representamos as principais marcas americanas, Charlotte's Web e Elixinol, desde 2016 aqui no Brasil. Começamos nossas atividades com o propósito de impactar a qualidade de vida dos pacientes, seus familiares e cuidadores, provendo todo o apoio para acesso de forma legal e segura a essa terapia por aqui. Para os pacientes, cuidadores e seus familiares, nós oferecemos todas as informações necessárias para o início desse tratamento. Realizamos a conexão com uma rede de profissionais que hoje já está apto a introduzir essa terapia em seus consultórios com os seus pacientes. Cuidamos da parte burocrática, já que ainda hoje é necessário uma autorização de importação emitida pela Anvisa, o qual nós cuidamos aqui com a nossa equipe, para que não tenham que se preocupar, né, com essa parte de documentos. A gente vai prover todas essas informações e apoio, inclusive, no preenchimento desses documentos. Fazemos também, uma vez iniciado a terapia, um acompanhamento terapêutico de perto com esses pacientes, sempre monitorando, né, esclarecendo dúvidas e nos colocando à disposição aí com a nossa equipe dedicada. Já para os médicos, nós realizamos visitas presenciais e virtuais nesse momento de desafios que nós estamos vivendo com o Covid. Também provemos o compartilhamento de estudos científicos pela área de indicação que o profissional desejar receber esses conteúdos. Fazemos também o nosso apoio a compartilhar casos clínicos, a uma estratégia terapêutica em conjunto com a nossa equipe também, que vai poder apoiar esses profissionais, bem como ensinamos os profissionais médicos a fazer a prescrição para os seus pacientes e todo o trâmite para acesso legal via Anvisa. Fomos a primeira empresa no setor a receber o reconhecimento das Nações Unidas via um programa de aceleração que nós participamos juntamente com outras empresas de outros setores da área da saúde e outras áreas, mas que tenham como foco o impacto social. E nós fomos a primeira empresa de cannabis do mundo a receber, portanto, esse apoio das Nações Unidas, alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, Saúde e Bem-Estar. Nosso compromisso com esse webinar é disseminar a educação nesse tema. Trabalho esse que vem sendo desenvolvido desde 2016, quando iniciamos nossas atividades, apoiando congressos, seminários e outros eventos com o fim de levar conteúdos por profissionais qualificados a respeito da terapia canabinoide. Gostaríamos de agradecer a doutora Ana Uni, que nos aceitou participar desse evento aqui conosco, e também pedir a todos que, se possível, preencham um formulário de pesquisa de satisfação aí desse evento, que visa só a coletar informações para as nossas melhorias contínuas. Gostaria de passar a palavra para a doutora Ana Uni e desejar aí a todos um excelente webinário. Muito obrigada pela presença de todos. Doutora Ana Uni, passo a fala para você. Ou comportamento repetitivo. Então, por exemplo, você tem estereotipias, a criança gosta de ficar olhando para coisas que rodam, tem movimentos repetitivos. Pode voltar ao slide anterior. Os interesses são restritos, então muitas vezes a criança
tem um tema de preferência, né? Dinossauro, sabe tudo sobre dinossauro, ou tem interesse em detalhes, monta e desmonta aparelhos eletrônicos, coisas do gênero. É muito frequente também que essas crianças tenham epilepsia, o que acontece em 30% dos casos, e até 90% dos casos vão ter alterações no eletroencefalograma, mesmo não tendo crises convulsivas evidentes. 1/3 deles também tem deficiência intelectual. Pode passar o próximo. E o que causa, né, o autismo? Tem um componente genético, né? Só que esse componente genético ele só é identificado numa minoria dos casos, em torno de 15%, e não existe um gene único envolvido. A herança é poligênica. E o modelo de transmissão genética é considerado multifatorial, porque você tem fatores genéticos e outros fatores ambientais, como, por exemplo, também fatores imunológicos, ou seja, respostas imunológicas a agressores ambientais. Existem também fatores pré-natais e perinatais, ou seja, os insultos que ocorrem durante o neurodesenvolvimento, quando o embrião está se desenvolvendo. E a gente sabe que ali por volta do 4º, 5º mês de gestação é um momento vulnerável em que infecções na mãe, por exemplo, podem acabar levando a um quadro de autismo na criança. Essas alterações do neurodesenvolvimento, apesar de que os sintomas do autismo, os sintomas chave, digamos, sejam, né, o problema na linguagem, os comportamentos repetitivos, os interesses restritos, você tem também outros problemas do neurodesenvolvimento que acompanham a maioria desses casos, como déficits na integração sensorial e também na psicomotricidade. Então, eles vão ter problemas em coordenação motora fina, muitos andam na ponta dos pés. Então, é importante que você faça uma avaliação completa, né, para poder encaminhar aos profissionais que tratam cada um desses aspectos da patologia. Pode passar o slide. Então, hoje, né, no DSM-5, você tem que os critérios principais são um problema persistente na comunicação social e na interação social, isso em vários contextos, um déficit na reciprocidade socioemocional, então você tem muitas vezes uma dificuldade, a criança, né, tem uma dificuldade na percepção de emoção dos outros, né, tem uma alteração na teoria da mente. Você tem um déficit no comportamento comunicativo não verbal e você tem o déficit para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Próximo. Aquilo tudo era o critério A, né? O critério B é padrão restrito e repetitivo de comportamento, movimentos motores, uso de objetos, a fala estereotipada ou repetitiva, né? Insistência na mesma coisa, adesão a rotinas, interesse fixo e restrito, hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais, né? Interesse comum em aspectos sensoriais do ambiente. Próximo. E uma novidade que veio no DSM-5 são os especificadores, né? Então, você pode ter o especificador com ou sem comprometimento intelectual, com ou sem comprometimento da linguagem e, como todas as outras doenças, você pode ter isso associado a uma condição médica ou genética conhecida ou associado a outro transtorno do neurodesenvolvimento e outro especificador é que pode haver também a catatonia, que são casos mais graves. Seguinte. Então, o tratamento do autismo, ele é multidisciplinar, né? Você tem que colocar vários profissionais, no caso,
Então, o psicólogo vai fazer as psicoterapias voltadas para autismo, como, por exemplo, a ABA, o Denver, né? O fono, o neurologista, ou o psiquiatra, ou o pediatra, de preferência especializado em autismo, fazer o aconselhamento familiar, educação especial com a ajuda de psicopedagoga, né? Ajuda da escola, um sistema de inclusão. Então, é um tratamento bem complexo. Seguinte. As medicações que a gente tem atualmente para tratar o autismo, na verdade, eles não tratam, né? Eles são tratamentos sintomáticos e eles têm o objetivo de reduzir sintomas que não sejam adequados, como, por exemplo, agressividade, irritabilidade. Para isso se usa o aripiprazol, a risperidona, as estereotipias, que podem responder ao aripiprazol, risperidona, mas em geral as estereotipias respondem muito pouco às medicações. Os comportamentos repetitivos, que respondem a inibidores da recaptura de serotonina, como fluvoxamina e fluoxetina, que já tem estudos, né, positivos. A hiperatividade, que pode responder tanto ao antipsicótico como aos estimulantes, como metilfenidato e a atomoxetina. A atomoxetina não é um estimulante, né? Ele, na verdade, é um derivado de antidepressivo. E agora a gente vai falar da cannabis, que é a novidade que a gente tem no tratamento do autismo. Antes de falar de cannabis, eu preciso explicar para vocês o que é o sistema endocannabinoide. Então, há cerca de 30 anos, começou a ser descrito o sistema endocannabinoide, que é composto basicamente pelos nossos endocannabinoides, que são as substâncias que o nosso corpo produz, que são a anandamida e o 2-AG, que é o 2-araquidonoilglicerol. E esses endocannabinoides, eles atuam em vários receptores e eles têm também receptores específicos, que são o CB1 e o CB2, principalmente. Existem outros que estão sendo descritos, mas esses são os mais conhecidos. O CB1, ele se encontra principalmente no sistema nervoso central, também no sistema nervoso periférico, mas é em muito maior quantidade no sistema nervoso central e é o responsável pela maioria dos efeitos neurocomportamentais dos canabinoides. Os receptores CB1, eles se localizam nos terminais nervosos pré-sinápticos. O CB2 está localizado principalmente no sistema imunológico, em vários órgãos do corpo, e no sistema nervoso central, ele se localiza na micróglia, né, que é a célula de defesa do sistema nervoso central, e também se encontra em neurônios pós-sinápticos, né, na membrana do neurônio pós-sináptico. Esses receptores CB1 e CB2, eles são acoplados à proteína G, né? Eles pertencem à membrana celular, eles reduzem o AMP cíclico, resultando numa ação inibitória, né? Então, o sistema endocannabinoide é um sistema de homeostase do organismo e ele, em geral, inibe a liberação dos neurotransmissores. Os ligantes endógenos, como eu falei, já são a anandamida e o 2-araquidonoilglicerol. E a anandamida, ela é produzida sob demanda, né? Então, quando é necessário, ela é produzida a partir do ácido araquidônico da membrana celular. Daí ela vai exercer o efeito no receptor e, em seguida, ela é degradada. Então, o sistema endocannabinoide ele é formado pelos endocannabinoides, pelos receptores canabinoides e pelas enzimas que criam e degradam os endocannabinoides. Então, aqui tem um esquema mostrando o... Licença, Beira, eu estou dando aula. Fecha a porta, por favor.
A gente tem os receptores, né? Um esquema que mostra os receptores CB1 e CB2, e os seus ligantes, a anandamida e o 2-AG. E o conceito mais importante que vocês têm que ter é que a anandamida ela é agonista do receptor CB1. E esse é o local de ação do THC. A anandamida ela também é agonista parcial do CB2. Então, a anandamida ela vai atuar tanto no CB1 como no CB2. O THC se liga no CB1. O CBD, que é o canabidiol, ele bloqueia o CB1. Então, esse conceito é importante porque quando você administra o canabidiol com doses pequenas do THC, como acontece nos produtos full spectrum, você tem que o CBD ele vai bloquear o CB1, com isso o THC não vai atuar no CB1, protegendo contra a possibilidade de gerar sintoma psicótico. Isso é um conceito que vocês têm que ter, que é muito importante. O 2-AG, ele é agonista tanto CB1 como CB2. Próximo. Então, esse esquema, ele mostra como é que se dá a transmissão do sinal, né, do impulso sináptico, nos neurônios e onde se localizam os receptores canabinoides. Então, você tem o neurônio pré-sináptico à esquerda, o neurônio pós-sináptico à direita. No neurônio pós-sináptico, vai ser formada a anandamida, ou o 2-AG, sob demanda, como eu falei. A anandamida migra para o neurônio pré-sináptico, se liga no receptor CB1 e, com isso, ela inibe o disparo do neurônio pré-sináptico. Então, o funcionamento ele é chamado de retrógrado, porque a anandamida vem do pós-sináptico para inibir a liberação do pré-sináptico. Quando, normalmente, os neurotransmissores eles têm uma transmissão anterógrada, né? A vesícula libera, por exemplo, a noradrenalina, e a noradrenalina migra pela fenda sináptica e vai agir no neurônio pós-sináptico. Então, como esse mecanismo é retrógrado e ele é inibitório, por isso que o sistema endocannabinoide modula, né, todas as transmissões dos nossos circuitos de neurotransmissores. Então, ele vai inibir todos os neurotransmissores, né? A transmissão serotonérgica, dopaminérgica, colinérgica e assim por diante. Então, com isso, ele faz um sistema de homeostasia das nossas transmissões sinápticas e também da nossa fisiologia no organismo geral, aí no caso mais pelo CB2. Então, é um sistema super complexo, né? Quando a gente fala do sistema endocannabinoide conectado a todos os outros sistemas fisiológicos do organismo, a gente vai falar em endocannabinoidoma, né? Porque hoje em dia a gente sabe que todo o sistema endocannabinoide regula os outros sistemas, então ele vai se ligar aos sistemas anti-inflamatório, né, de geração de prostaglandinas e assim por diante. Então, a ampliação do sistema endocannabinoide atuando nos outros sistemas é o endocannabinoidoma. O sistema endocannabinoide, ele provavelmente está afetado no autismo e a gente tem muitas evidências que amparam essa hipótese, né? O CB1, receptor CB1, ele é muito encontrado no cerebelo, no hipocampo e nos gânglios da base. E no autismo, essas áreas elas são disfuncionais. Os receptores CB1 estão envolvidos na sinaptogênese no neurodesenvolvimento. E a gente sabe que o autista ele tem uma alteração
na migração neuronal durante o neurodesenvolvimento e tem um déficit na poda neuronal também. Então, os receptores CB1 provavelmente estão afetados, né, ou não são adequadamente ativados nas crianças com autismo nessa fase. As crianças com autismo têm problemas na conectividade cerebral. No sistema imunológico, os receptores CB2 atuam como moduladores e controlam o movimento das células inflamatórias para o local de lesão. A microglia é um sistema de defesa, ela tem os receptores CB2. Sempre que há um insulto ao cérebro, a microglia ela percebe que migra para o local da lesão e a ideia é conter a inflamação. O problema é que muitas vezes essa contenção não dá conta e isso acaba levando a uma reação exagerada e inflamatória que acaba sendo prejudicial, né? Então, esse mecanismo de regulação homeostática acaba não dando conta de várias lesões e fica disfuncional e perpetuando a neuroinflamação. E a gente sabe que no autismo você tem muitos estudos que mostram que você tem neuroinflamação. Os agonistas dos receptores CB2 ativam células endoteliais humanas induzidas por TNF-alfa e reduzem a migração transendotelial dos monócitos por interferir na adesão endotelial. Né? Então, se você tem um problema aí nesse receptor CB2, você vai ter uma alteração nessa resposta imunológica. A gente sabe também que a ocitocina está relacionada ao sistema de recompensa social. Né? A ocitocina ela ativa o sistema endocannabinoide para liberar a anandamida no núcleo accumbens, isso mostrado em estudos em ratos, e ativa o sistema de recompensa social. E a gente sabe que a ocitocina intranasal tem sido estudada também como um tratamento no TEA. Então, existe uma relação entre o sistema endocannabinoide, a ocitocina e o autismo. O receptor CB1 media a interação social e tem vários estudos em modelos animais que mostram a deficiência do sistema endocannabinoide, no caso, modelos animais de autismo, né? E em alguns modelos animais de autismo, o canabidiol restaurou essa interação social. E o canabidiol ativa os receptores vaniloides do tipo 2, que também tem papel na regulação da ocitocina. Então, tem vários indícios de que o sistema endocannabinoide está afetado nos casos de autismo, e aí a ideia seria de que com o fitocannabinoide a gente consiga equilibrar esse sistema que está desequilibrado. Outro estudo interessante encontrou que os níveis plasmáticos de anandamida são menores nos pacientes com TEA quando comparados com os controles normais. E tem também dados preliminares de que o receptor tipo 2, CB2, ele é muito expresso nas células mononucleares no sangue de crianças com TEA quando comparados em relação aos controles. Esse estudo é um estudo bem interessante porque ele comparou pacientes com autismo e pacientes normais, fazendo uma ressonância magnética por espectroscopia em pacientes com autismo e comparando com pacientes normais. O que eles fizeram? Eles tinham 17 pacientes com TEA, 17 pacientes saudáveis. Eles deram CBD para essas pessoas, 600 miligramas de CBD, né, ou placebo. E eles fizeram a ressonância para ver qual o efeito que o CBD tinha no funcionamento cerebral. Né? A gente sabe que o CBD modula glutamato e GABA nos gânglios da base e no córtex pré-frontal.
Nos dois grupos, o CBD aumentou o glutamato subcortical e diminuiu o glutamato cortical. Só que nos controles, o CBD aumentou o GABA. E nos pacientes com TEA, o CBD reduziu o GABA. Então, isso aqui mostra como o cérebro dos pacientes com TEA difere dos cérebros normais na resposta ao canabidiol. Isso aqui não foi um estudo de tratamento, é um estudo somente para mostrar como o cérebro responde diferente à mesma substância. Então, o canabidiol, como é que ele funciona e o que é que seria relevante em relação ao autismo? Próximo slide, por favor. O CBD, ele é antagonista CB1, como eu falei para vocês, Então, pelo fato dele ser antagonista CB1, não quer demais repetir, ele vai proteger esse receptor da ligação com o THC. Ele é agonista inverso do receptor CB2. Ele inibe a FA, que é a enzima que degrada a anandamida, dessa maneira aumentando os níveis de anandamida na fenda sináptica. Ele também é agonista 5-HT1A, Então ele tem um efeito ansiolítico, da mesma maneira que os nossos antidepressivos, e ele inibe a excitotoxicidade mediada por NMDA, protegendo contra os efeitos deletérios do glutamato. Os efeitos clínicos do CBD, que são relevantes para o autismo, são a atividade ansiolítica, a atividade anticonvulsivante, o efeito anti-inflamatório, inibição da microglia, o efeito antioxidante e neuroprotetor, que são justamente os dois efeitos pelo qual o canabidiol foi patenteado pelo governo americano, como antioxidante, e o efeito de neurogênese. Ele promove a formação de novas sinapses. No autismo, a gente tem vários estudos que mostram que existe... próximo slide, por favor. Existe uma neuroinflamação. Então, tem estudos pós-mortem, tem estudos que mostram a ativação da microglia com liberação de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, TNF-alfa e outros. E você tem hipometilação de genes como o do TNF-alfa. Então, mostrando que no autismo você tem um estado aí neuroinflamatório ativado. Outro conceito que é importante é o conceito do efeito entourage ou efeito comitiva. Próximo slide. O efeito comitiva, ele se dá pela sinergia dos vários canabinoides, porque quando a gente usa um óleo chamado full spectrum, você vai ter não só o THC e o CBD, mas todos os outros canabinoides que você encontra no cânhamo. E você tem mais de 130 canabinoides já descritos, Você tem o CBD, tem o canabigerol, tem o THC, tem o canabinol, tetrahidrocannabidivarin. Então, assim, você tem uma quantidade enorme de canabinoides, de fitocannabinoides, e eles têm efeitos terapêuticos que somam. Então, você tem alguns fitocannabinoides que são mais anti-inflamatórios, eles e os terpenos, Os terpenos são as substâncias que dão o odor das plantas, Então, todas essas substâncias que se encontram na cannabis, que têm efeitos terapêuticos, fazem com que essa ação se some, Então, o efeito terapêutico do THC sozinho é um, o efeito terapêutico do CBD sozinho é outro. Quando os dois estão juntos, eles somam esses efeitos, eles têm um efeito sinérgico. Próximo slide. A gente tem basicamente 4 estudos de cannabis em TEA. Eu vou falar adiante desses 4 estudos. Seguinte.
Esse estudo israelense usou um óleo de cannabis rico em canabidiol, a 30%. Ele tinha uma proporção de CBD-THC 20:1, que é aproximadamente o que a gente encontra nos óleos full spectrum, como é, por exemplo, o Elixinol, a Charlotte's Web. A dose usada foi de 16 miligramas por quilo de CBD e 0,8 miligramas por quilo de THC, né, colocando como limites máximos 600 miligramas de CBD e 40 miligramas de THC. Eles estudaram 45 pacientes do sexo masculino e 8 do sexo feminino, idade média de 11 anos, e o tempo de seguimento foi de até 588 dias, a média de 66 dias, né, 2 meses. A média usada da cannabis foi bem menor do que o máximo que se colocou. Então, a média ficou em 7 miligramas de THC e 90 miligramas de CBD. E nenhum paciente saiu por evento adverso. No geral, todos tiveram melhora, né? Então, 74% melhoraram, 21% não tiveram mudança no quadro clínico e 3,9% tiveram piora de sintomas. Então, a grande maioria se beneficia. Mais especificamente, automutilação e ataques de raiva melhoraram em 67% dos casos. Problemas no sono melhoraram em 71% dos casos, a ansiedade melhorou em 47% dos casos e a hiperatividade melhorou em 68% dos casos. Importante que esse grau de melhora é semelhante ao que a gente tem com o tratamento tradicional, com os antipsicóticos e com as outras medicações, e com um perfil muito melhor de efeitos colaterais. Esse outro estudo, também feito em Israel, né? Israel é o pioneiro na cannabis medicinal e a maioria dos estudos começaram lá. Então, você tem mais 2 estudos lá de Israel. Esse outro também, ele os estudos são semelhantes, né? Média de idade 12 anos, a maioria meninos, como acontece no autismo, 27% tinha também epilepsia, 7% TDAH, 4% Tourette, e eles tiveram melhora na inquietação motora, nos ataques de raiva, agitação, nos problemas de sono, né? A maioria teve melhora, alguns não teve mudança, né? Ou teve piora, mas são a minoria. E uma das coisas interessantes é que a maioria, uma boa parte deles, na verdade, consegue parar de usar a medicação tradicional e ficar somente com a cannabis, e muitos deles diminuem a dose, né? Isso acontece não só por conta da melhora clínica, como também pela interação farmacocinética, né? Porque o canabidiol, ele aumenta os níveis plasmáticos de aripiprazol e de risperidona, então quando você faz o uso concomitante, você tem que baixar a dose dos antipsicóticos, porque senão você vai ter o efeito colateral do antipsicótico, como a catesia, por exemplo. Esse gráfico mostra as doses médias, né? Então, a dose mínima usada ficou em 15 miligramas de CBD, a máxima em 285 miligramas de CBD, mas a maior parte dos pacientes ficou usando doses que variaram entre 30 e 75 miligramas de CBD, ou seja, não é uma dose muito alta. Se você for pensar num produto como o Charlotte's Web, que tem 50 miligramas por mililitro, seria de 1 a 1,5 ml por dia, né? E temos um estudo brasileiro também, que é o estudo do Fleury Teixeira, que é próximo.
Pode passar de novo, é isso. Né, que usou um extrato que eles receberam por doação, né, um extrato que tinha um perfil um pouco diferente. Né? Os outros eles tinham esse perfil de 20:1, e esse aqui ele tem um extrato com 75:1, ou seja, ele tem menos THC. Né? Nesse estudo, 80% teve melhora com TDAH, melhora do TDAH no sono e nas convulsões. 80% reduziu o uso da medicação psiquiátrica concomitante. Nesse caso, houve 3 abandonos por efeito colateral. Né? Os efeitos colaterais mais frequentes foram sonolência, diarreia, aumento de apetite. O que é raro, em geral, o CBD diminui o apetite. O que aumenta o apetite é o THC. Né? Então, é raro que aconteça aumento de apetite com essa concentração de THC. Hiperemia de conjuntiva, ou seja, provavelmente era um paciente que tinha uma metabolização lenta do THC e acabou acumulando mais THC. E aumento de temperatura corporal, que também é causado pelo THC. E existe um 5º estudo, né, que avaliou os canabinoides em crianças com TEA, em que eles usaram um produto 1:1. Né? Nesse aqui ele tinha tanto CBD como THC, numa concentração muito maior de THC, né? Ou seja, 1:1, contra um grupo placebo. Aqui está errado. Eles usaram um óleo artesanal 20:1, acho que está ao contrário, CBD e THC 20:1, em crianças de 5 a 21 anos, 150 crianças, então é um número grande. A dose média de CBD ficou em 5,5 miligramas por dia, dividida em 3 doses. Depois eu vou checar aqui o original, porque eu acho que eu digitei errada essa proporção de THC e CBD. E eles tiveram também redução de irritabilidade e melhora dos sintomas do autismo. Não, tá certo. Eles tentaram 2 extratos, eles compararam 2 extratos, um com CBD e THC 1:1 e outro com o THC, o CBD THC 20:1. E eles encontraram resultados semelhantes para os 2 tipos de extrato, sem vantagem de um em relação ao outro, né? Só que os 2 foram melhores do que o grupo placebo. São 3 braços, então, esse estudo. Mostrando como o THC ele pode ser usado também como tratamento. Só que se você não teve vantagem de um sobre o outro, é mais seguro você usar uma concentração de THC menor, né? Mais diluída, no caso 20:1. Esse estudo ele fala de substâncias que estimulam a fala em pacientes do espectro do autismo, né? E uma das substâncias que ele cita é o canabidiol, né? A outra substância que tem, pode deixar o slide anterior. A outra substância que tem ação na linguagem é a palmitoil-etanolamida, que é um endocannabinoide que já é vendido nos Estados Unidos pela Life Extension e que se usa como anti-inflamatório. Então, esse artigo ele cita o caso de crianças com autismo que melhoraram muito da linguagem com o canabidiol ou com o PEA. Seguinte. Então, para resumir, como é que o canabidiol vai agir no TEA? Então, provavelmente, reduzindo a neuroinflamação, equilibrando a relação de GABA e glutamato, melhorando a interação social, talvez mediando a ocitocina, né? Ele aumenta o apetite, o que pode ajudar aquelas crianças que não se alimentam muito bem. E a gente pode especular, né? Será que ele promove a poda neuronal? Será que ele amadurece essas vias imaturas
né, que tiveram a neurogênese prejudicada durante o neurodesenvolvimento, isso são coisas que a gente não sabe ainda, são coisas que precisam ser estudadas. Seguinte. Então, quando a gente vai fazer a prescrição do produto, a gente tem alguns cuidados, né? Principalmente procurar um produto de qualidade, né? Existem estudos já que mostram que 60% dos produtos vendidos pela internet não tem o que diz o rótulo, né? Isso nos Estados Unidos, né? Então, mesmo nos Estados Unidos, você tem que ter muito cuidado com o produto que você compra. É importante você monitorar a função hepática, principalmente quando você usa o canabidiol puro, porque o canabidiol puro em dose alta, ele pode dar hepatite medicamentosa. O óleo full spectrum, ele é mais seguro nesse sentido. Monitorar a pressão arterial, porque o canabidiol baixa a pressão. E prescrever, como eu falei, os produtos de qualidade garantida, porque se você tem um produto que diz que tem 0,3% de THC e, na verdade, ele tem mais, e você dá isso para um paciente que tem uma predisposição para psicose ou para uma criança e adolescente, como é o caso dos autistas, né? Corre o risco de você ter o prejuízo pelo THC, né? Ou até uma intoxicação por THC. Então, você usar produtos de qualidade garantida que te entreguem a cromatografia é fundamental. Seguinte. Então, quando você vai escolher um óleo importado, você tem que procurar um óleo que tenha um certificado de boas práticas, né? Ele precisa dizer se ele é orgânico e ter o certificado de que é orgânico. Ele tem que oferecer a cromatografia do lote para que você possa consultar o perfil de canabinoides e também ver se ele está livre de metais pesados e de pesticidas, né? Então, tudo isso é o que garante a qualidade de um produto. Seguinte. No Brasil, a gente tem os óleos artesanais também, que são fabricados atualmente pela Abrace, que é uma ONG, e agora a APEP, que é outra associação de pacientes, conseguiu também o direito na justiça de cultivar e produzir o óleo, né? Mas eles ainda não comercializam. Tem várias associações de pacientes que fornecem os óleos artesanais. O problema é que nem todos são testados. Então, você não vai saber exatamente qual é a quantidade de THC e de CBD e de outros canabinoides daqueles óleos. Então, o ideal, de preferência, é você sempre usar um óleo que você conhece bem a quantidade de canabinoides que ele tem. Você também não vai saber qual é a variedade, né? Mantenha o outro, por favor, o anterior. Isso. Você não vai saber qual é a variedade que está usada. E tem milhares de variedades de cannabis. E cada variedade vai ter uma genética diferente e vai produzir quantidades de THC e CBD diferentes. Então, se você não sabe qual a variedade, você também não tem nem como adivinhar qual o perfil desse produto. Esse site que eu coloquei, que é o leafly.com, é um site bem interessante, porque você coloca lá, no campo de busca, você pode colocar qual é a cepa que você está usando, quando se sabe qual a cepa, e lá você vai ter a genética da planta, dizendo quanto de CBD, quanto de THC ela produz. Então, essa é uma maneira de você saber o que o paciente está tomando quando ele sabe qual é a cepa que ele está usando. Os óleos, eles vêm em geral diluídos ou em MCT, que é triglicéride de cadeia média, derivado do óleo de coco, ou no próprio óleo de coco, ou no azeite de oliva, ou outros, né? Esses são os óleos que são, em geral, mais usados nos óleos artesanais. E os óleos importados também vão ser de maneira semelhante. O Charles Webb, por exemplo, ele vem no azeite de oliva. Seguinte.
Então, em relação aos cuidados que a gente tem que ter, né? O primeiro é saber se existe um histórico familiar de esquizofrenia, para você saber qual o risco desse paciente de usar mais ou menos THC. A mesma coisa em relação aos quadros bipolares, porque o THC tem um risco de virada maníaca. As crianças, adolescentes, também você tem que ter mais cuidado com a quantidade de THC, e nas grávidas e lactantes também, a gente não tem ainda estudos de segurança para uso na gravidez. E a regra geral seria, então, você evitar produtos que tenham THC numa concentração maior do que CBD, quando você tem uma suspeita de risco. Os produtos que têm CBD em maior concentração do que THC, em geral, são seguros. Você tem que verificar qual é a proporção. Então, tem pacientes que usam um óleo 1:1 sem o menor problema. Tem pacientes que vão usar um óleo 2:1, né, sem o menor problema. E tem pacientes que vão usar um óleo muito mais diluído, né, com muito menos THC, e mesmo assim vão ter efeito colateral do THC. Os óleos isolados, né, com CBD isolado, eles são extremamente seguros, mas eles são menos eficazes, né? Então, a gente já tem comprovação, tanto por estudos como na prática, que o óleo com CBD isolado, você precisa de doses muito maiores por conta do efeito comitiva que você tem quando tem um pouquinho de THC. Uma coisa boa é que agora a gente tem um teste farmacogenético que você pode pedir para cannabis, né? Então, ele vai te dar o perfil de metabolização pelo citocromo P450 do CBD, do THC, e também ele vai avaliar os polimorfismos de risco de psicose, né? Então, se você tem um paciente com histórico familiar que te deixa inseguro em relação à prescrição, você pode pedir um teste farmacogenético para te ajudar nessa escolha. Seguinte. Então, as contraindicações absolutas seriam psicose, a doença psiquiátrica aguda descompensada, alergias, né, ao CBD ou THC, atletas que não podem usar produtos com THC por conta dos testes para doping, e a presença de arritmias ou doenças cardiovasculares graves é uma contraindicação relativa, você pode usar, mas tem que monitorar, e o uso de anticoagulantes, porque o CBD ele tem uma ação anticoagulante, e se ele usa anticoagulante, você vai ter uma soma do efeito anticoagulante, além da potencialização farmacocinética que tem com alguns produtos, como a varfarina. Seguinte. Aqui tem a tabela de metabolização do canabidiol, né? Então, você vê que ela é principalmente metabolizada pela 2C19 e 3A4, que é uma via que passam vários antidepressivos que a gente usa, como sertralina, por exemplo. E o interessante de vocês saberem é que ele também é inibidor do 2C19. Então, ele inibe a própria metabolização, de maneira que, ao longo do tempo, você vai ter um acúmulo do canabidiol no organismo. As formas de uso podem ser em óleos ou tinturas, que são colocados debaixo da língua, pode ser vaporizada, você tem cápsulas também, supositórios, adesivos, colírios estão em desenvolvimento também. Então, você tem várias maneiras de apresentação. E a escolha do óleo, da cepa também, vai depender da percentagem de canabinoides que cada óleo tem, do perfil de terpenos, mas isso é tema para outra aula, a via de administração, a frequência de uso e as associações que você vai fazer. Então, por exemplo, via de administração, você pode fazer um uso de via oral, de manutenção num paciente epilético, e ter um óleo lipossomal
para você usar como spray nasal no momento de uma crise convulsiva, né? Então, você está associando duas vias de administração. A frequência de uso vai variar de acordo com o seu objetivo. Então, doenças que precisam de um controle muito rígido, como a epilepsia, você vai ter que dar de manhã, à tarde e à noite. São 3 tomadas diárias. Mas se você usa só para insônia, você vai deixar só à noite. Em geral, a gente divide entre manhã e noite. E as associações de produtos. Você pode fazer, por exemplo, um produto importado, mas se você precisa de mais THC do que tem no importado, você pode associar com um óleo artesanal daqui, né, brasileiro. Seguinte. Então, como é que eu recomendo que se faça a medicação, né? Os dois, né, tanto os importados como os artesanais, você tem que começar com doses bem pequenas e ir aumentando aos poucos. Como os importados são mais diluídos, você pode começar com um pouco mais. Por exemplo, 5 gotas uma vez ao dia, ou 5 gotas 2 vezes ao dia. Você vai fazendo reajustes semanais. O reajuste pode ser feito com 4 dias ou 5 dias, que é o tempo em que ele alcança uma concentração plasmática estável. Você vai aumentando a dose, então, devagar, até você ter um benefício e aí você estaciona na dose. A dose final é individualizada, né? A gente não tem como dizer qual é a dose que vai servir para qual paciente. Você tem que ir aumentando, né, aos poucos até você ter benefício. Mas como viram lá nos estudos, a dose média ficou em torno de 90 miligramas de CBD. Nos óleos artesanais, como você tem um efeito comitiva muito maior, porque você vai ter mais THC, você começa com doses até menores. Seguinte. Como regra geral, uma dose de um óleo full spectrum costuma ficar em torno da metade de um óleo com canabidiol puro, né? Por exemplo, pacientes com epilepsia, eles chegam a usar 30 miligramas de canabidiol puro por quilo de peso e o óleo full spectrum 15 miligramas por quilo de peso, né? Mostrando como esse efeito comitiva é importante. A gente vai ter os óleos full, como eu falei, né? São um extrato completo, ou seja, tem o THC. A gente tem os produtos isolados, em que você tira completamente e fica só o CBD. E tem os produtos broad spectrum, em que eles devolvem os terpenos. Então, você tem o CBD mais os terpenos. A regra é sempre começar com um pouco e aumentar a cada 5 dias. Você sempre tem que checar a interação medicamentosa, né, com as medicações que o paciente faz uso, isso é extremamente importante. E as doses vão variar, 1, 2 ou 3 vezes ao dia, dependendo do caso, né, e do que você quer. Seguinte. Os efeitos adversos, eles são pequenos, é uma droga muito bem tolerada. O mais frequente é sonolência, diarreia, mal-estar gástrico, redução de apetite, redução da pressão arterial, equimoses, né, quando você tem um pouco aí de anticoagulação, alergias e irritabilidade. Seguinte. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês e estou disponível para tirar alguma dúvida que tenha surgido. Muito obrigada. Doutora Ana, muito obrigada pela aula maravilhosa que você nos deu aqui hoje. Vou deixar então para as pessoas abrirem os seus áudios e nos fazerem diretamente as perguntas, caso tenham. Aguardamos aqui. Parece tão fácil.
Para quem está desde 2016, né, doutora Ana? Parece fácil mesmo. Mas não Mas, é fácil, não. Até eu aprendo todo dia um pouco. aliás, a gente tem um mundo novo pela frente, né? Como a cada dia aprendendo algo novo. Sim. Será que as pessoas têm dúvidas? Vamos lá, pessoal. Podem, por favor, abrir seus áudios e nos questionarem aqui. Ou fazer pelo chat, para quem tem vergonha também, né? É verdade, tem razão. Oi, posso fazer uma pergunta? Claro. Oi, Ana, obrigada pela aula. Eu queria saber o seguinte: quando você começa uma criança autista, você acaba optando pelo óleo full ou você começa com um broad spectrum por conta do THC? Qual que é a sua primeira tentativa? Em geral, eu começo pelo full spectrum, porque é um óleo mais barato do que o canabidiol isolado e a chance dele responder é alta, né? Raramente você vai ter problema com essa quantidade de THC que é muito pequena. Então, em geral, eu entro direto já com o full spectrum. Se ele, por acaso, não responde, né? Porque a grande parte dos pacientes responde bem a esse tipo de óleo. Tem uns que não respondem porque não toleram nem mesmo essa quantidade pequena de THC. E também tem o contrário, tem algumas crianças que precisam de mais THC, né? Então, muitas vezes você dá um full spectrum, não responde. Você dá um pouco mais de THC e ele começa a responder. Então, na verdade, a gente não tem ainda como saber quem vai responder ao quê. Mas eu acho mais prático começar com o full spectrum. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Temos aqui. Doutora Ana, a pergunta que nos chegou foi para a questão de estereotipia. Qual a melhor opção terapêutica hoje para a TEA? Bom, estereotipia é uma coisa super difícil, né, de tratar. Muitas vezes você consegue resposta ou com algum antidepressivo, como fluoxetina ou fluvoxamina, ou o antipsicótico, mas eu tenho achado que as estereotipias elas melhoram mais com o canabidiol do que com essas outras drogas, né? Então eu daria o canabidiol, né? A Dani Bordini perguntou se tem algum estudo grande. Tem. Na verdade, o nosso colega da Paraíba, Estácio Amaro, ele está fazendo o doutorado dele, dando o óleo da Abrace para crianças com autismo, em comparação com um grupo placebo, né? Ele tem um N grande, e agora nas análises preliminares, que já está acho que mais no meio, para o final do estudo, ele também já encontrou resposta terapêutica do canabidiol em relação a placebo. Então, em breve teremos essa tese publicada, né? Certo. Qual óleo da Abrace que está sendo usado no estudo? Pergunta. Eu não sei dizer, teria que ver com Estácio, mas eu imagino que seja o óleo laranja, que tem mais CBD do que THC, e por conta disso seria mais seguro, mas eu não sei dizer com exatidão. Eu posso até me informar para depois falar para vocês. E doutora Ana, acho que seria legal a gente até elucidar como que hoje é feito o processo de prescrição para aqueles que tenham interesse em iniciar isso com os seus pacientes. Porque a gente tem uma resolução hoje, né, vigente, que substitui uma anterior, que foi colocada em 2015, a 17 de 2015, que antes exigia mais documentos para submeter para solicitação da autorização de importação. E hoje é bem mais simples. Se você puder contar um pouquinho para nós. É verdade. Antes a gente precisava fazer um relatório, né, muito detalhado de tudo que tinha sido usado,
como tentativa terapêutica, né, e solicitando autorização para fazer o canabidiol. Além disso, a receita e um termo de responsabilidade. Agora, a partir desse ano, não. Basta entrar no link da Anvisa, que depois a Camila pode mandar para todos, e fazer a inclusão da receita nesse site. E aí, em poucos dias, sai a autorização, né? Antes demorava até 3 meses para sair uma autorização, e agora você, em uma semana, consegue a autorização, e em posse da autorização da Anvisa, você compra com a importadora, né? Então, hoje em dia, é um processo muito mais simples. Exatamente. E a gente dá todo esse apoio para quem tem interesse, tá? Fazendo inclusive essa parte burocrática para que não precisem se preocupar aí. E claro, apoiando também em como que faz essa prescrição, como a Anvisa hoje requer. E bem colocado pela doutora Ana, hoje a gente está com um processo muito mais ágil para essas liberações. A gente tem aí casos em que de um dia para o outro o paciente consegue essa autorização de importação. E, doutora Ana, acredito que não tenham surgido mais dúvidas até o momento, e eu gostaria de saber se você quer complementar com alguma outra informação que você considere importante antes da gente, então, trazer aqui para finalização. Se bem que entrou uma dúvida aqui, ó, eu vou direcionar a você, tá bom, doutora Ana? Apesar dos estudos mostrarem a eficácia do tratamento, ainda há muita recusa dos pais responsáveis com o tratamento, e nesse caso de tratamento, é uma indicação do especialista ou os pais que buscam por essa opção? Existem as duas situações, né? Hoje em dia, em geral, o pessoal chega pedindo o canabidiol. E muitas vezes o problema é quando você quer dizer, olha, ainda não é hora de você tentar canabidiol porque você não tentou nem isso, nem isso, nem isso. Né? Então, a procura por canabidiol é tão grande que eles já querem fazer o canabidiol, né? E dificilmente você tem recusa, né? Muitas vezes acontece, por exemplo, da mãe querer tentar o canabidiol, mas o pai ser mais reticente, né? E aí depois você conversando, mostrando os estudos, falando da experiência, tal, você consegue fazer a tentativa. Em geral, eles não se arrependem, né? Os resultados costumam ser muito bons. Então, se eu tiver que deixar uma mensagem, eu diria: abra uma mente, né, para estudar o tema e fazer a tentativa de usar o produto, porque é uma alternativa terapêutica extremamente importante, né, não só no autismo, mas também em outras patologias. E como existe muito preconceito, né, e existe toda uma parcela da sociedade contra a cannabis e que tenta fazer a equivalência da cannabis medicinal à cannabis recreativa, ainda existe muito preconceito e falta de conhecimento. Então, eu considero que tudo se deve, na verdade, à ignorância, né? E conhecimento é a nossa melhor arma contra isso. Eu vi a pergunta, né? Eu costumo entrar em autismo como primeira opção, né? Porque não existe tratamento específico para autismo. O objetivo é só controle de sintoma, e o canabidiol ele tem uma vantagem de que ele melhora os sintomas chave, né? Os core symptoms, os sintomas centrais do autismo. Então, você vê melhora da fala e da linguagem. Eu tenho vários pacientes com apraxia da fala que não falavam nada e começaram a falar. Você tem uma melhora na psicomotricidade. Você tem uma melhora por conta da neurogênese que não ocorre com nenhuma outra medicação. Então, eu acho que deveria ser primeira escolha no autismo, mas ainda não é, infelizmente. Eu acho que vai levar uns anos até as autoridades pensarem nessa opção como a primeira. Acabei de ver a pergunta da Renata. Então, Renata, hoje em dia a gente tem só 2 produtos na farmácia, que são o Mevatil, que é um óleo
que tem THC e CBD, THC na quantidade de 2,7 miligramas por ml e o CBD 2,5 miligramas por ml. E é extremamente caro e ele tem bastante efeito colateral, porque ele tem mais THC do que CBD. Daí tem o óleo de canabidiol da Prate, que é um canabidiol puro, né? Então não tem nenhum full spectrum na farmácia ainda, né? As empresas estão tentando os registros, né, dos produtos na Anvisa para ter na farmácia e não tem que pé tá. Você tem informação sobre isso, Camila? Sim, a previsão é que a gente consiga trazer esses produtos aí no início do próximo do primeiro semestre de 2021. A gente não está falando nessa fase para produtos à base de cannabis, como registro de um produto, né, de um medicamento. A Anvisa, ela introduziu uma resolução, resolução 327 de 2019, que diz que a Anvisa ela libera uma autorização sanitária para produtos à base de cannabis, ou seja, é possível trazer esses produtos, ou será possível trazer esses produtos, inclusive full spectrum, como a doutora Ana diz, mas como muitas dessas empresas em seus países de origem não atendem aos requisitos Anvisa, todas estão nessa fase de adequação. Motivo pelo qual, mesmo com essa resolução que saiu em dezembro, muitas dessas empresas ainda estão em coleta desses documentos. Então, a previsão é que seja disponibilizada uma maior oferta a partir do semestre que vem, né? Ou seja, primeiro semestre de 2021, inclusive nós. Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente vai dar aí, então, mais alguns minutos. Eu vou, enquanto isso, fazer uma fala aqui de agradecimento. Caso existam outras dúvidas, por favor, o façam. Quem não esteve aqui no início dessa fala, que nossa, hoje, para essa aula, eu vou, então, reforçar o agradecimento a todos que estiveram aqui presentes, reforçar o agradecimento à doutora Ana Oni, que deu uma aula maravilhosa para nós, como sempre. É uma profissional que está aí como uma das pioneiras no Brasil nesse tema desde 2016, como ela falou. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Teixeira, eu sou fundadora da Indeov, primeira empresa especializada no acesso a cannabis com fins medicinais, conectando pacientes médicos a produtos de qualidade. Trabalhamos aí com as principais marcas americanas, Charlotte's Web e Elixinol, fazendo toda essa parte de acesso ponta a ponta a pacientes e médicos em todas as jornadas necessárias, né? Sem custo. Para quem tiver interesse, basta contatar a nossa equipe, nós faremos esse apoio de perto a vocês, tá? Para assegurar que médicos possam iniciar o tratamento com seus pacientes e seus pacientes sejam devidamente acolhidos aqui pela nossa equipe em toda a jornada, até inclusive depois que eles iniciarem o tratamento, porque a gente faz esse acompanhamento de perto, com acompanhamento terapêutico após o início da terapia. Essa é uma série de webinars que nós vamos oferecer para disseminar a educação. A gente tem hoje na nossa plataforma Instagram Indeov Responde, que é um canal que nós desenvolvemos aí para aproximar pacientes e médicos. A doutora Ana Oni, inclusive, teve uma fala aí, né, doutora Ana, em algumas semanas, aliás, a semana passada, se eu não me engano, para contribuir com o tema. E a gente tem aí, mais uma vez, o nosso canal disponível para quem tiver interesse. Nossa missão trazer mais e mais educação nesse tema. Doutora Ana, enquanto eu estava falando, surgiram outras dúvidas, então eu vou deixar você aqui para concluí-las e eu faço uma fala final aí para fechar essa aula de hoje. Tá, você me repete as perguntas que elas sumiram aqui para mim. Tá. Se a gente tem alguma literatura recomendada para um estudo mais aprofundado? Essa é a primeira pergunta que surgiu depois que eu iniciei a minha fala.
Tem literatura, né? Tem esses artigos sobre autismo que também podem ser providenciados, eu posso mandar para quem quiser. Tem um livro, para quem quer entrar realmente e estudar a fundo, tem o livro do governo de Israel, que tem as práticas, né, para os médicos de lá, as diretrizes, e lá tem muita informação. E a gente está escrevendo o tratado, né, que vai ser o primeiro tratado de cannabis medicinal. A ideia é conseguir lançar ele esse ano ainda. E a gente está fazendo um crowdfunding, né, para poder angariar recursos e fazer uma publicação independente, porque, por conta do preconceito, as grandes editoras não têm interesse de fazer essa publicação. Então, a gente vai pagar uma produtora independente e fazer uma tiragem de 1000 exemplares e também fazer e-book, né? Então, tem no meu site, no meu Facebook, né? Tudo tem no blog, tem o link do crowdfunding para quem quiser colaborar. Perfeito. Uma outra pergunta que surgiu. Paciente que não fala, é somente indicado para isso? Paciente que não fala, mas não fala por quê, né? Acho que o importante é primeiro ter um diagnóstico. Se você se refere a mutismo seletivo, como é do espectro da ansiedade, é possível que o canabidiol ajude, porque ele tem ação ansiolítica. Se ele não fala por conta do autismo, é possível também que melhore, né? Então, ou se ele tem um AVC, por exemplo, perdeu a fala por AVC, já existem estudos mostrando que a recuperação pós-AVC é melhor quando você coloca o canabidiol, né? E ele melhora a motricidade, inclusive da fala. Né? Então, eu acredito que sim, que vale a tentativa. Né? Sempre que existe uma lacuna, né, no tratamento de qualquer patologia, eu tentaria o canabidiol. Porque como ele é o sistema endocannabinoide é um sistema de regulação homeostática, a gente usa o fitocannabinoide para tentar restabelecer esse equilíbrio. Então, é uma tentativa válida. Perfeito. E a Silvia Leme fala, gostaria que falassem da importância de ter um acompanhamento médico, pois muitas pessoas ainda dão para os filhos sem nenhum suporte médico. Eu concordo, né? É um tratamento médico, é uma medicação, tem efeitos colaterais, contraindicações, como qualquer remédio, né? Interação medicamentosa. Então, eu acho que o acompanhamento médico é fundamental e é extremamente perigoso o fato das mães, muitas vezes, procurarem por conta própria qualquer óleo que aparece, ou até mesmo ir para traficante para conseguir a maconha do tráfico e fazer o próprio óleo. Isso é um absurdo e é uma negligência do Estado. Então, por conta disso, a gente é a favor do cultivo da cannabis aqui no Brasil para fazer medicamento e agora o Tribunal Superior da União acabou de autorizar que o canabidiol seja fornecido no SUS, né? Então, eu considero que isso seja um grande avanço. Então, sou super a favor de que a cannabis seja liberada para uso medicinal e a gente minimize essas coisas que estão acontecendo, né? Com crianças sendo medicadas com óleos de origem duvidosa e que você não conhece a procedência e tendo, por exemplo, um surto psicótico, né? Então, com certeza, é um tratamento médico. Perfeito, doutora Ana. E também uma dúvida, o Mevatil não é considerado full spectrum? Não, o Mevatil não é full spectrum, porque a empresa que faz o Mevatil, eles têm duas plantações. Uma plantação rica, com uma espécie rica em CBD, que é o cânhamo, e uma plantação rica em THC. Daí eles retiram o CBD, retiram o THC e juntam, né? Então também não tem os terpenos, eles têm só esses dois canabinoides. Enquanto que os produtos full spectrum vão ter o THC e o CBD e todos os outros canabinoides e terpenos que vêm na planta. Perfeito. Bom, como não surgiram dúvidas, além dessas que a gente agora colocou para você, doutora Ana,
Eu vou então reforçar, né, mais uma vez o agradecimento por compartilhar tanto conhecimento com todos aqui. Vou convidar todos a participarem também da nossa pesquisa que enviaremos, né, para avaliação desses conteúdos, né, que nós pretendemos mais e mais aí divulgar para todos que tenham interesse. Essa pesquisa, ela tem como objetivo melhorias contínuas, então, por gentileza, para aqueles que puderem participar, o façam. E é isso, eu acho que eu queria só reforçar nosso compromisso aqui, né, doutora Ana, com a educação, porque afinal são poucos médicos ainda engajados nessa frente de facilitar, né, para os seus pacientes a introdução para essa terapia. Se a gente está falando aí de um país com aproximadamente 400.000 CRMs ativos, a gente só tem um pouco mais de 1.000 médicos prescrevendo, ou seja, é uma grande missão que nós temos aí para educar, né? E ter a participação da doutora Ana Oni, que desde 2016 vem trabalhando com seus pacientes, vem trabalhando para disseminação de educação e informações desse tema, é para a gente um indicador de que sim, temos aí um trabalho já muito bom desenvolvido por esses profissionais e uma missão de juntos fazermos isso uma realidade cada vez maior no Brasil. Então, gente, muito obrigada mais uma vez, doutora Ana Oni, se você quiser comentar como uma fala final. Não, só que é um prazer estar aqui colaborando, né? Eu tenho me dedicado à pesquisa da cannabis nesses últimos anos e considero que essa é a minha missão atualmente, é tentar abrir um pouco a mente dos médicos, né? Tenho feito esses cursos, já fiz alguns cursos e cada curso eu tenho um grupo de WhatsApp depois para tirar dúvidas e dar orientação em relação à prescrição, né? Agora em setembro eu devo fazer um novo curso e também vou fazer uma supervisão online para quem quiser discutir caso. Então, quem tiver interesse, depois pode entrar em contato comigo que eu mando o link para inscrição. Perfeito, então, doutora Ana. Se a gente puder, então, compartilhar o seu contato depois com quem tiver interesse, podemos? Sim, pode mandar o meu e-mail. Perfeito. Então, agradecemos, doutora Ana.